pessoal, tudo bem? Nós do Comitê IBF Mulheres estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso 16º podcast. E a gente vai começar um projeto muito bacana de alguns episódios para a gente falar sobre longevidade. Tá? Sempre, quando a gente está aqui começando as nossas gravações, a gente quer agradecer nossos mantenedores, que vocês vão ver aqui embaixo do vídeo, e também a nossa fundadora do IBF Mulher, a Gislaine Reitman, minha colega Maria Cristina Machado, que começou esse projeto dos podcasts comigo, e a querida Ana Lídia, que é minha parceira desde 2025, mas hoje não pôde estar aqui com a gente. Eu acredito que esse tema deva ser algo assim que está permeando a vida das pessoas de uma maneira um pouco mais intensa ultimamente, né? A gente tem percebido historicamente que as populações estão envelhecendo. Sim. E a gente está envelhecendo, né? Eu tô completando meu 5.0 em breve. E a gente não para muito para pensar sobre longevidade. Então, eu trouxe aqui alguns dados para vocês, vou pedir licença para eu dar uma lida, né? Mas para a gente pensar um pouquinho em como as coisas mudaram ao longo do tempo, né? Historicamente, quando a gente pensa 2.500 anos quase atrás, lá na Roma Antiga, né, as pessoas viviam em torno de 20 anos. Vocês têm noção o que é isso? Ou seja, nascer e entrar na faculdade, a pessoa já tinha morrido, na nossa realidade de hoje, né? Quando a gente passa para o século XIX, isso veio para 30 anos. Na década de 30 do nosso século XX, em torno de 50 a 55 anos. E de lá para cá, só tem aumentado. Hoje, se a gente pensar em países desenvolvidos, a gente está mais ou menos com 84 anos em média de vida, e aqui no Brasil em torno de 70 a 80, tá? Então, se a gente fizer uma outra fala, né, da medição da idade média das pessoas, a gente fala em idade média, idade mediana, na verdade. Isso passou de 2010 aqui no Brasil, de 29 anos, para chegar em 35, né, que seria a gente pegar os 50% mais novos, os 50% mais idosos, somar e dividir por 2, a média deu 35 anos, tá? E a gente também percebe, porque hoje a gente vive lotado de tecnologia, né? Não só em termos de tecnologias, mas em ciência avançada para a gente viver cada vez mais, né? Então, a medicina e tudo isso vai fazer a gente se tornar pessoas centenárias. Eu acredito nisso. E como que a gente chega lá? Esse é o objetivo da gente lidar e tentar lidar com longevidade de forma mais tranquila. E para isso, nós trouxemos uma convidada muito querida, que tem um projeto fantástico sobre longevidade. A gente vai explorar bastante o que ela tem para falar. Eu vou apresentá-la e depois eu vou passar a palavra, apresentá-la tecnicamente, né, na formação, e depois eu vou passar a palavra para ela dizer quem ela é. Estamos com Suzete Gomes aqui. Tá? A Suzete é doutora e mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo e graduada pela PUC Campinas. Ela é advogada no escritório GHPB Advogados, com vasto conhecimento em relações humanas complexas e seus reflexos no direito, e pioneira no planejamento da longevidade, mediante a implantação de um programa que eles têm lá no escritório, chamado Guide for Living, sobre o qual ela vai contar para nós. Além disso, ela é autora de diversas obras e artigos jurídicos e também está se enveredando em outras escritas. Suzete, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e agora nos conta quem é você. Bom dia, querida. Agradeço imensamente a gente estar aqui gravando esse podcast, essa oportunidade de falar de longevidade. Bom, eu sou a Suzete. Antes de ter feito direito, eu quero contar, eu sou fisioterapeuta, né? Caramba! Então, isso me deu também um olhar muito especial para esse programa todo. Como você disse, eu gosto muito de falar que eu fui me especializando em relações humanas, né? E me interessar pelo ser humano que está sempre ali no direito, às vezes nas demandas jurídicas. E as relações humanas são complexas, né? Então, às vezes a gente está falando de um planejamento patrimonial, de uma discussão societária, de uma discussão de direito de família, mas sempre o que a gente tem são pessoas. Pessoas falando de si próprias, com seus problemas, seus sucessos, suas realizações, suas frustrações, né? Então, eu gosto muito de falar disso. Eu tenho um filho de 31 anos,
Meus pais, não tenho pais vivos mais, porque hoje a gente tem essa experiência muito forte, né, Eliane, das pessoas que vivem a geração sanduíche. Seus pais que estão vivendo muito e filhos menores. Infelizmente, meu pai faleceu com 65, minha mãe com 74. Então, sou casada, tenho uma irmã gêmea, também eu vou falar dela aqui, porque tem algumas coisas bem interessantes aí quando a gente fala em planejamento, dessa individualização de cada planejamento. E estou muito feliz de estar aqui com esse bate-papo com você, de falar desse tema que eu adoro, que é a longevidade, desse novo olhar que a gente precisa realmente ter sobre esses 20, 30 anos que a gente ganhou, né? Com a evolução da medicina, da tecnologia, esse autocuidado que nós temos. Então, realmente, vivemos mais. E o que faremos com tanta vida nesses anos que nos esperam? Com certeza. Você sabe, você falou a idade dos teus pais, que eles não estão mais vivos, né? Meu pai tem 87 anos e minha mãe tem 83. Então, assim, eles já passaram da perspectiva aqui, já né? passaram da Muito perspectiva. bacana. Vou pedir para que eles assistam com carinho as nossas falas. E eu achei muito bacana o Guide for Living, porque você começa com uma pergunta que eu achei fantástica. O que gostaríamos de ouvir do nosso eu do futuro? Da onde surgiu essa palavra, esse questionamento, na verdade? Surgiu assim. É muito interessante quando a gente pensa por que a gente tem tanto medo do futuro, desse futuro longevo. Eu não sei se a palavra bem é medo. O futuro, ele é um conceito muito curioso e muitas pessoas estudam futuro. E tem um futurologista o futurista, quer dizer, que ele faz a seguinte colocação: o futuro já aconteceu. Nós estamos apenas acompanhando. Porque o futuro nada mais é do que o fruto das nossas decisões e das nossas escolhas. Perfeito. Então, pelo futuro a gente come brócolis, né? Pelo futuro a gente treina, pelo futuro a gente fala não para os nossos filhos, para eles aprenderem. Então, pelo futuro a gente faz muita coisa. Mas é interessante que você vai planejando, mas parece que o futuro da longevidade, para muitas pessoas, ela causa uma inércia. E eu fiquei me perguntando por quê. E aí, uma das respostas que veio para mim é que esse receio ele é fruto de um etarismo. Nós temos O que é o etarismo? É o preconceito contra o nosso eu do futuro. Né? Porque o velho no Brasil é quase um xingamento. Ou sou velho, ou sou velha. Se for para mulher, então, se for dirigindo... A gente assusta mais, né? A gente assusta. Eu, por exemplo, gosto da palavra velha. Acho que é um privilégio você envelhecer. E há culturas que valorizam a longevidade, Sim. como a cultura japonesa, por exemplo, né? Sim. Que as orientais, de uma maneira geral. Né? Porque elas entendem com sabedoria. Mas para nós, até a palavra aposentado fica num aposento, né? Ou seja, você não vai ter mais utilidade. Palavras trazem o estigma, né? Sim. Então, o que acontece? Quando você traz essa pergunta, se, né, entrasse aqui o nosso eu do futuro, eu tenho 59 anos, se entrasse o meu eu com 30 anos a mais, com 89 anos, o que eu gostaria de ouvir desse eu do futuro? O que eu gostaria de ouvir? Eu gostaria de ouvir um agradecimento. Que eu fiz as escolhas que permitiram que o meu eu do futuro tivesse uma vida digna, tivesse uma vida com saúde, tivesse uma vida financeiramente saudável, com as minhas escolhas garantidas. Só eu posso fazer isso por mim. Sim. Então, da onde veio essa pergunta? Veio justamente para instigar, né, as pessoas que nos escutam, as pessoas que vêm conversar comigo, que vêm nesse programa do Guide for Living, o que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Eu achei muito bacana, porque realmente a gente não para pensar. E eu gostei da tua fala, eu gostaria de escutar obrigado por ter cuidado de mim. Achei fantástico isso. E quando a gente pensa, né, na longevidade, muitas vezes a gente pensa mais naquela parte burocrática, ou seja, como é que eu vou resolver a minha sucessão, meu planejamento sucessório, mas esse projeto não vai só por aí, né? E ele começa com duas coisas que eu achei muito interessante. Faça agora e tenha a sua vontade declarada, né? Esse é o termo que vocês usam no material. Ou seja, escolha por você para que não tenham que
arranjar uma vontade presumida, ou seja, escolhida por terceiros que não sabem o que você realmente gostaria que acontecesse com você na sua longevidade. É exatamente isso, né? Durante muito tempo, o que as pessoas fazem, né? Eu quero fazer um planejamento sucessório, eu já quero fazer, muitas vezes assim, até por uma escolha tributária, né? Não quero deixar problema para os meus filhos, como se fosse assim, você vai viver e você vai morrer. E se você viver muito? Né? E esse trabalho, o que é assim, o Guide for Living, né? Um guia para você viver, um guia para você fazer as suas escolhas. Então, qual que é a ideia central quando a gente pensa na longevidade, a gente pensa nesse eu do futuro dos agradecendo? Você fazer desde já as suas escolhas, manifestar as suas escolhas de uma forma juridicamente válida, para que elas tenham efeitos futuros. Inclusive, se você tiver uma perda de capacidade, não precisa, a gente não está falando só de interdição, do processo judicial, estamos falando também dele. Tá? Mas estamos falando de você deixar suas vontades escritas. É interessante, eu já vou falar um pouquinho da vontade declarada e da vontade presumida que você colocou, que se você não deixa a sua vontade, como é que eu posso saber o que você quer? Você quer um tratamento, se você ficar doente, você quer o tratamento X ou Y? Você aceitaria um tratamento obstinado ou você não aceitaria? Você aceitaria um tratamento experimental? Quanto que você acha que das suas despesas podem ser direcionadas para um cuidado de saúde? São questões que você vai deixar. E qual que é o grande ponto, né, dessa diferenciação? A diferença entre a vontade declarada é aquela que você deixou expressa, escrita e assinada. Você falou, a minha vontade é essa. Se você não expressar essa sua vontade, essa vontade vai ser presumida. Presumida por quem? Por terceiros. Ou por pessoas que cuidam de você, ou eventualmente até pelo judiciário, se você tiver uma interdição, se você chegar num processo de interdição. Eu brinco que às vezes chego lá no escritório e vem familiares por uma questão dos pais, e aí um fala assim, não, mas o papai queria isso, o outro fala, mas o papai queria aquilo. Eu falo, gente, mas é o mesmo papai? E é o mesmo, só que cada um tem uma visão diferente. Como que a gente vai saber qual é a decisão, qual seria a escolha da pessoa? Uhum. Se ela não deixou isso declarado. E a escolha é o exercício da autonomia. Muito bom. Então, na verdade, assim, a gente não pensa em dizer para os nossos sucessores e para os nossos agregados e amigos como a gente quer ser. E é esse o exercício desse projeto. E esse é o exercício, e é um exercício super interessante, porque é um exercício da sua autonomia. De você poder dispor das suas escolhas. Uhum. Porque é interessante, a gente fala, né, autonomia da vontade, autonomia privada, é uma coisa tão interessante, você aí remontou aí Roma e tudo mais, mas se a gente for até antes, né, quando a gente vai lá para os primeiros estágios, né, os tempos primórdios aí, o que a gente vai pensar? A gente teve momentos que o ser humano vivia no estado de sujeição, por exemplo, né, a uma divindade, ou a grupos, né, um grupo contra outro grupo. Quando você passa a desenvolver a sua autonomia, você passa a fazer as suas escolhas. Só que o mundo vai ficando mais complexo. Por isso que eu falo das relações humanas complexas. E é muito interessante, Eline, como algumas pessoas, quando elas vão chegando na longevidade, elas não querem pensar, elas querem voltar deixa que meu filho decide. Não deixar, alguém cuida de mim. Quem vai cuidar? Porque olha que uma coisa interessante tem também, né? Quando a gente pensa na longevidade. Você falou dos seus pais com 80 e poucos anos e você já vai fazer 50. Se seus pais viverem mais 10 anos, você vai ter 60. Então, na concepção jurídica, você já vai ser idosa cuidando de idosos. Uhum. Porque é interessante a gente lembrar disso, porque quando a gente fala que as pessoas morriam mais cedo, né, como você colocou, quem vivia mais era exceção. E você é jovem. Hoje é o contrário, totalmente Você contrário. não vai lembrar disso porque você é jovem, mas talvez alguns nossos ouvintes lembrarão, ouviram já essa história, que era muito comum nas famílias uma das filhas não se casarem. Se casar. Que era quem cuidava dos pais. Porque ela ia cuidar dos pais. Uhum. Então a gente tem, olha como é interessante esse modelo, porque isso ficou nos primórdios, mas a gente tem esse modelo que alguém vai cuidar de mim. Bom, mas se eu só tenho um filho,
E hoje é super interessante, os filhos moram em outros países, né? E eles também. E até interessante também, né? Vamos supor, o meu filho, quando eu tiver numa longevidade maior, talvez ele esteja no ápice da carreira profissional. Essa questão dos tempos para cuidar. Então, eu preciso já refletir em como eu vou cuidar de mim e deixar as minhas escolhas previamente definidas e com o mínimo de dependência possível. Eu sempre falo que a minha longevidade não seja um fardo para mim nem para ninguém. Uhum. E aí, olha, uma coisa, aí a fisioterapeuta falando, tem que fazer agachamento. Se você quer levantar da privada, aos 90 anos, você tem que fazer agachamento. Eu falo isso brincando, mas se você perguntar para os profissionais da saúde, principalmente para os fisioterapeutas, para os cuidadores, o número de pessoas idosas que às vezes amanhecem nos seus banheiros ou suas casas, porque não conseguem levantar do vaso sanitário durante a noite, vão lá e depois não conseguem levantar. Você sabe que a médica da minha mãe disse para ela, minha mãe começou um processo de fisioterapia tardio, né? Porque teve uma demanda, o casamento do meu irmão, precisava entrar na igreja e tá com a mobilidade um pouco mais restrita. E aí, ela foi à médica e a médica falou assim: isso que a senhora está fazendo agora, nós estamos fazendo antes para não ter que fazer isso no futuro. Então, muitas vezes a gente não gosta da atividade física, mas é essencial, né, que a gente realmente cuide do nosso corpo para que a gente tenha uma saúde e não ocorram incidentes no futuro, Sim, né? quanto Isso mais você cuidar, eles falam assim, quanto mais você evitar, tem um estudo inglês que fala que todo mundo pela vida vai passar por uma incapacidade transitória, uma doença, um momento de internação, mas também tem alguns estudos que falam o seguinte, olha, se você não tiver um AVC, supondo que você tenha que ter um AVC, que vai chegar um momento que não vai aguentar, mas se você não tiver aos 60 e você tiver aos 80, você teve 20 anos que você aumentou muito o patamar da sua qualidade de vida. Se você não cair aos 60, você vai ter uma qualidade... Então, assim, esses cuidados com saúde são extremamente importantes. E é por isso que quando a gente trabalha, né, nesse guia do Guide for Living, desse planejamento, a gente trabalha em quatro grandes grupos. Que se intercalam, né, que se interligam. É isso que eu já ia começar a perguntar para você. Porque a gente tem que fazer um diagnóstico dessa pessoa que chega e fala, olha, legal, nunca tinha pensado nisso, quero cuidar da minha longevidade sob esse aspecto mais amplo, né? Então, a gente começa, você fala um pouco em diagnóstico, que eu acho que seria essa conversa inicial, entender a pessoa, escutar 3 filhos falando de um pai com vontade diferente, né? E ir filtrando isso, né? E já pensar, talvez, assim, em questões que você precisa resolver de forma mais emergencial ou questões menos emergenciais. Mas, vamos dizer que chegamos bem, né? Temos ainda como planejar. Você tem, na verdade, esse aspecto de 4 grandes grupos para a gente cuidar da longevidade. É isso que eu achei muito, muito bacana. Fala deles. Olha, o que eu acho muito legal? Eu tenho que pensar que a longevidade, que a vida como um todo, vamos dividir em 4 grandes grupos, né? O grupo patrimônio, finanças e dívidas, né? Porque quando a gente fala patrimônio, a gente tem que falar de tudo isso, porque não adianta eu ter todo o dinheiro do mundo e não deixar nenhuma vontade declarada. Mas também não adianta você falar assim, olha, eu vou contar uma historinha que é muito interessante. Às vezes eu vou falar em grupos e as pessoas perguntam assim, onde que você quer passar a sua velhice, sua longevidade? Olha, eu quero eu quero morar com os meus amigos numa vila da Toscana. Eu já ouvi isso várias vezes. Fala, tá bom, você fala italiano? Não. Você tem cidadania? Não. Quanto que você tem? Quanto que você já reservou para isso? Ah, não reservei nada. Bom, então, o que eu quero falar é o seguinte, a gente tem que ter os nossos planos compatíveis com a nossa capacidade financeira. E também aí uma outra coisa super interessante, que às vezes tem um momento que os pais falam assim, eu quero fazer minha doação de tudo para os filhos. Bom, mas se você viver mais 30 anos, você vai viver como? Porque também para a gente não ter a situação que hoje a gente tem uma situação também importante, que pais que não se prepararam, né, pessoas que não se prepararam para viver tanto e que os filhos precisam colaborar com os pais. Então, a gente tem essas questões. Então, a questão patrimonial. Aí você tem um grupo que vem saúde, né? Quais são as suas escolhas no grupo da saúde, no grupo onde você quer ser internado, se você tiver que ser internado, que você tem um médico de confiança, você tem um psicólogo, uma psicóloga, um fisioterapeuta, quem é a equipe de saúde? Desenvolva essa capacidade, essa relação com profissionais de confiança, né? Aquela história, né? A gente tem que voltar a ter esses profissionais que nos conheçam.
né? Aí, em outro grupo, da qualidade de vida, né? Onde que você quer morar? Né? Se você ficar, por exemplo, numa situação que você fique doente, você quer ficar numa clínica ou você quer ficar na sua casa com cuidadores? Você tem estrutura para isso? Você tem capacidade financeira para isso? Tem muitas pessoas que constroem casas de 2 andares, né? Ou coloca elevador, né? Ou, na verdade, já constrói um quarto adicional no piso de térreo, justamente pensando nessa questão da mobilidade e da longevidade. Isso também é uma forma de planejamento. E você sabe que é uma coisa muito interessante, que a tecnologia, tenho certeza, assim, a gente tem que, indo na nossa longevidade, ficando muito ligado na tecnologia, porque você vai ter casas, e já tem hoje, né, o mercado imobiliário está muito aquecido nessa questão da moradia para o sênior. O que significa isso? Algumas coisas simples que podem fazer toda a diferença. Você levantar da cama e a luz acender, para você não tropeçar. Um pouco de automação, né? Hoje você tem os relógios, os anéis, que já tem já captam sua pressão, sua oxiometria, né? Eu falo que daqui a pouco a gente vai ter o totem, que você vai colocar a mãozinha lá, você vai falar com uma pessoa, como é que você está se sentindo hoje, ok? Então, eu acho que essa tecnologia vai nos ajudar muito na longevidade, muito. Já nos ajuda, né? Já nos ajuda muito. Uma outra questão é assim, que eu falo muito. Quem que você quer que cuide de você ou quem você não quer que cuide? Por exemplo, se você tiver uma longevidade que tenha um comprometimento de saúde, que, por exemplo, você tenha que ter cuidados de higiene e tudo mais, você quer que as pessoas ainda, né? Você quer que as pessoas próximas de você cuidem, você prefere ser cuidado por técnicos? Eu, por exemplo, deixo expresso, eu quero ser cuidado por técnicos, eu não quero, e acho importante liberar as pessoas disso, né? Eu acho que é importante ter essas conversas, para que a gente não tenha problemas e que realmente, como eu te falei, ninguém seja um fardo para ninguém, que seja, a nossa longevidade tem que ser glória, tem que ser alegria, não pode ser. E na qualidade de vida também, imagina que você é uma pessoa super sociável, né? Eu quero continuar recebendo visita. Ou você é uma pessoa de uma espiritualidade muito grande, eu quero continuar indo a um templo religioso, ou receber a comunhão na minha casa. Ou você é uma pessoa que gosta muito de eventos culturais, eu gostaria de ser, ainda que em cadeira de rodas, ser levado para assistir um teatro. Se você prestar atenção, quando a gente vai aqui nos teatros, principalmente quando é de música, como vão pessoas com seus cuidadores. Porque a música é uma coisa que conecta muito, né? Sim. Eu, por exemplo, eu adoro ler, né? Adoro escrever, você até falou que estou nos caminhos das escritas, né? Acabei de lançar um livro, que é uma narrativa poética. Eu falo que quer me agradar, né? Já está escrito isso para mim. Leia, eu tenho livros que eu já leia um livro para mim. Né? Vai lá, sabe, meu filho, meu marido vai lá e fica, minhas visitas, né? Leiam 1 hora um livro para mim, um dos meus livros prediletos, né? Você vai permitir que pessoas coloquem imagem sua em WhatsApp, em mídias sociais, né? Porque eu vejo muito isso. Falo assim, eu acho que essa pessoa não ia gostar do filho, do sobrinho tá colocando as fotos, né? E também, olha o nível de detalhes que a gente chega quando a gente para pensar nesse tipo de coisa, né? Você está trazendo muitos exemplos que, por exemplo, eu não teria pensado ainda. E você está me fazendo refletir uma coisa. Eu não tenho filhos, tenho 4 gatos. Então, assim, eu não vou ter descendentes para cuidar de mim. Você falou uma coisa super importante. Você imagina se alguém que vai cuidar de você fala assim, não, vamos tirar esses gatinhos, dão muito trabalho. Aí eu surto, não. Você surta? Eu surto. Então, olha como é importante você falar, não, eu quero os gatos perto de mim. Né? Os pets é alguma coisa que a gente coloca também. Né? As suas relações profissionais, eu acho que é uma coisa interessante quando às vezes eu atendo alguém que depende da mão, falo assim, bom, um médico, cirurgião, que horas qual vai ser o evento que você vai parar? Né? Porque é importante que a gente também tenha alguém de confiança que nos fale, a hora talvez seja o momento de você ir para a retaguarda, né? Então, eu acho que tem tantas coisas interessantes para a gente colocar. É lógico que, como você falou, a gente começa com diagnóstico. Então, a gente trabalha com essas 4 grandes áreas, né? Então, área profissional, social, qualidade de vida, saúde, tudo muito ligado à parte financeira. E na parte financeira, eu acho que é muito importante a gente falar, eu gosto muito de usar um termo que chama reserva de dignidade. Foi um cliente amigo que me passou. Muito legal. O que é a reserva de dignidade? É aquela reserva em liquidez, né? Para que você tenha
primeiro que te socorra numa emergência, numa questão emergencial, mas que você também tenha acesso se você precisar. Então, é sempre muito importante. Eu quero viver o agora. Eu acho que a gente tem que viver o agora. É do agora que a gente faz um futuro feliz também. Mas a gente também precisa pensar que se a gente viver até 90, 95, eu vou ter que precisar de recursos financeiros para isso. E a gente sabe disso também, que a gente tem um momento em que a gente tem uma capacidade maior de levantar recursos financeiros. É o auge do nosso momento produtivo, vamos dizer, profissional. Produtivo. Então, isso é importante. É importante a gente pensar de uma forma racional sobre isso. Né? Então, muitas vezes assim, olha, você deixar uma diretiva financeira, olha, eu tenho um imóvel tal. Se for necessário, esse imóvel vai ser vendido. Ou eu tenho clientes que já estão numa fase, olha, daqui 3, 4 anos eu vou vender determinado imóvel, que às vezes é um imóvel de fruição, de praia, de interior, de sítio, para que eu possa angariar, ter recursos disponíveis, né? E eu também, quando eu faço apresentação, né, com PowerPoint e tudo mais, eu tenho um slide que foi até feito pela agência de publicidade, que é um slide de um lobo em pele de cordeiro. Muito impactante. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe, eu sempre falo isso, quando você tem capacidade financeira e vulnerabilidade, né, você é um alvo. É um alvo, tá? Então, quando você deixa todas as suas decisões escolhidas e também preparado para isso, você não consegue não ter essas pessoas à sua volta. Né? Mas você mitiga muitos riscos. Então, às vezes, assim, às vezes eu falo assim, deixa numa aplicação financeira, D mais 1, aquilo que você vai precisar para o seu dia a dia. Deixa num D mais 30, ou seja, para você poder liberar 30 dias, 6 meses, para que se alguém vier pedir um valor, você não tenha essa disponibilidade. Porque, às vezes, é interessante isso. Como às vezes a vulnerabilidade. Sabe, quem nunca ouviu o caso daquela tia que chegou um primo distante e pediu dinheiro emprestado? E esse valor fez uma falta muito grande. A gente precisa pensar nisso também. E a gente precisa pensar em todas essas questões. E aí, quando a gente, né, faz esse levantamento, eu costumo chamar da parte do diagnóstico 3 grandes reuniões, né, em que até foi um trabalho que nós desenvolvemos no escritório, com a ajuda de profissionais competentes, de como instigar a pessoa a trabalhar com o seu eu do futuro. Tá. Então, eu faço um joguinho com cards, né? E a gente vai trazendo temas e a pessoa vai falando. Olha que bacana. Né? Porque às vezes a gente nem se conhece, nem sabe direcionar, né? Se você, por exemplo, você fez a pergunta, o que você espera do seu eu do futuro, e você respondeu, eu espero um obrigado, eu não teria isso como resposta inicialmente, então achei muito bacana. E esse direcionamento é fantástico, porque às vezes a gente descobre coisas na gente que a gente nem sabia. Sim, e é tão gostoso você fazer as suas escolhas, né? E eu queria falar uma questão, como isso está ganhando corpo, né? A interdição, quero só fazer uma explicaçãozinha aqui, eu sei que é juridiquês, mas a interdição é um processo judicial. Sim. E desde que a gente teve, em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, só é considerado incapaz o menor de 16 anos, que depois ele passa a ser relativamente incapaz e depois absolutamente incapaz. Então, quando uma pessoa, né, tem que já tenha acima de 18 anos, que passe a ter um comprometimento, né, na sua cognição, nas suas escolhas, e ela tenha que passar por um processo judicial de interdição, ela pode previamente, né, já deixar quem seria a escolha dela para ser um curador. Porque senão você vai para a vontade presumida que eu te falei. Quem que a lei vai falar? O cônjuge, os filhos ou os parentes, se você não deixar. Ou se não tiver ninguém, o juiz vai ter que determinar alguém lá. Mas eu posso determinar uma outra pessoa. E eu posso nomear isso por escritura pública. E mais, eu posso falar, olha, eu nomeio Eliane e eu já deixei algumas instruções, eu posso deixar isso, aí sim, no instrumento particular, eu posso declarar isso. E olha a importância que isso está tendo. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, há um mês, mais ou menos, no início de outubro, ele publicou uma decisão que fala o seguinte: agora, toda vez que se entrar com processo de interdição, é obrigatório que o juiz pergunte a todos os cartórios do Brasil se existe uma escritura de nomeação de curador. Olha como esse tema, porque, né, vai ganhando corpo e a vontade, a escolha vai sendo
determinante. Então, assim, quem vai ser o seu curador? E a gente tem que pensar, né, na questão de idade. Quando você pensa no cônjuge, né, veja, supondo que isso tenha que se acontecer, aconteceu lá com 85 anos, o seu cônjuge vai ter com 82, será que ele está disposto a tomar conta de tudo? Ah, mas meu filho mora longe, deixa eu deixar uma pessoa. Sim. Deixa eu escolher alguém, pensar racionalmente. E essas escolhas, né? Nós somos latinos, a gente, essa coisa da família, a gente quer escolher, às vezes, muito pelos laços de afetividade, mas eu sou uma pessoa que fala muito assim: escolha pelos laços técnicos. Né? Você pode ter um curador para a saúde, um curador para... Diferentes curadores. Para a questão patrimonial. Deixa eu escolher alguém que minimamente entenda de recursos financeiros, saiba onde colocar, onde não colocar, né? Alguém que tenha sensibilidade para poder fazer as decisões de saúde. Deixe o médico que você gostaria que esse curador de saúde se consultasse. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente profissionalizar, trazer aí, eu costumo falar, né, de uma fidúcia, de uma confiança qualificada. Né? Importante, isso pode ser muito determinante para o meu futuro longevo. Perfeito, muito bacana. E assim, tem coisas que a gente precisa fazer de forma emergencial, né? Por exemplo, quando chega... o caminho ideal é todo esse que você traçou, né? Quando a gente não vai pelo caminho ideal, quais são as formas mais melhores, vamos dizer assim, as melhores escolhas possíveis de serem feitas? Eu acho assim, o emergencial, na minha experiência ali com Guide for Living, o que é emergencial? Às vezes você não sabe o que é emergencial. A hora que você toma consciência, você fala, não vou conseguir dormir se eu não tiver um curador nomeado. Ou fazer uma reestruturação financeira. Ou aí pensando no evento morte, se eu morrer, eu preciso já deixar em testamento, né? Porque toda pessoa pode deixar em testamento, né? O que é o testamento? Também é uma vontade expressa que você deixa seu patrimônio de uma forma determinada. Se você tiver herdeiros necessários, né, que é ascendente, descendente, cônjuge, você só pode dispor da metade do seu patrimônio. Mas a metade do patrimônio já é bem importante. Então, eu já quero deixar isso declarado. Você sabe que quando... E às vezes os filhos não estão nem preparados para isso, né? Os herdeiros. Porque, sim, assim, você pode falar, eu quero deixar metade de todo o meu patrimônio para uma instituição, por exemplo, e a outra metade você está garantindo o direito. Ou você ter situações em que você queira privilegiar. Eu falei para você, por exemplo, agora, né, de filhos que ajudam muito os pais. Né, falei da ordem dos herdeiros necessários. Se tem filhos, os pais não são mais herdeiros. Bom, como é que eu vou garantir, se meus pais dependem de 10 mil reais por mês, que eles vão continuar recebendo? O testamento é uma boa forma, né, garantir uma renda vitalícia. Então, são algumas questões que são muito importantes. Então, às vezes, a pessoa, quando ela chega, eu preciso deixar isso decidido. Então, às vezes, ela faz isso por testamento, o curador, ela faz uma nomeação de curador, ela outorga uma procuração para alguém para uma determinada situação, ou ela revoga uma procuração. Nossa, tem alguém que tem uma procuração minha que não pode mais deixar. Perguntas super interessantes, né, que eu faço. Quem é a pessoa que você confia a sua questão financeira? Tem pessoas que saem e não tem ninguém confiar. Ou tem várias, né? Mas às vezes a pessoa não tem ninguém. Então eu falo assim, olha, quem são as pessoas que você não confia? Então, olha, essa é uma pergunta boa, Tam. Tais pessoas não podem saber da minha questão financeira. E às vezes é uma pessoa próxima, mas que você sabe que você não confiaria por uma relação financeira. E tudo bem. E uma coisa super importante de eu colocar aqui é que todo esse trabalho ele é ungido de muita confidencialidade com a gente. Lógico, aquilo que eu coloco uma escritura, a nomeação de curador, né? Você vai por escritura pública, mas só vai ser de conhecimento se um dia precisar. O testamento é a mesma coisa. Então, a pessoa também se sente em liberdade para colocar algumas questões, né? Então, fica tudo muito interessante. E é lógico que, quando a gente brincar, quem você não quer receber visita se você ficar doente. Também. A listinha dos proibidos. A listinha do não também é uma coisa importante, ela né? É importante, porque eu fico assim, você imaginou você estar numa situação que você não está conseguindo se expressar? E eu quero colocar uma coisa aqui muito importante. Eu acredito, aí Suzete, né, acredita que mesmo que você não esteja se expressando, não esteja conseguindo se expressar por palavras, isso não significa que você não tenha vontade e que você não tenha escolhas. Sim. Por isso que se você deixar isso pré-determinado é muito importante. E eu gosto muito de falar também, ninguém volta a ser criança. Sabe aquela expressão? Voltou a ser criança. Não voltou. A criança, amo criança, quero deixar isso muito claro aqui, mas a criança ela está em formação.
o longevo, o adulto, o velho, ele tem uma história e ele tem uma biografia que precisa ser respeitada. Respeitado. Então, Nossa, isso é uma frase muito linda. sabe, é muito importante isso. Então, quando a gente pensa nessa pessoa, essa pessoa deixou um legado, ela deixou uma vida, ela deixou uma biografia. Então, não vamos tratá-lo como criança. A criança, ela está se desenvolvendo. Aqui já teve toda uma história. Então, é muito importante a gente fazer. E aí, dentro dessa história dela, ela teve amores e teve desamores, teve afetos e teve desafetos. E não é incomum o desafeto querer vir visitar. Até para se perdoar pelo que fez, Sim, né? Porque a gente tá falando de relações humanas, no sim. fim, que é o que você falou. E tudo isso traz uma complexidade intrínseca, Mas né? é lógico que a gente faz tudo isso muito, muito faseado, né? Em Sim. etapas, e a gente elege gatilhos. Por exemplo, olha, se acontecer tal coisa, a gente aciona todo mundo para que as pessoas, para que todo mundo possa, aquelas vontades anteriormente declaradas sejam colocadas em prática. É possível rever, então, né? Sim. É paulatina. Porque a vida muda, a gente não é a mesma dos 40, não vai ser a mesma aos 60, né? E as nossas vontades e as nossas relações mudam. E isso gera um impacto nesse planejamento todo, né? Sim, mas eu acho que uma coisa importante para alguém que às vezes faz uma revisão, assim, vamos voltar e pensar por que você decidiu dessa forma Lá ali. atrás. Uhum. Porque os porquês, né, eles são muito determinantes, né? Não sei se você já fez terapia ou não, mas quando eu faço, meu terapeuta fala assim, vamos rever? Né? Ah, eu não quero mais ser advogada. Dificilmente isso acontece. Mas por que você escolheu? Né? Qual foi o motivo da escolha? Né? Então, eu acho que isso porque aí a gente também volta para os porquês, para as causas, né? E aí a gente revê, mas revê com responsabilidade, revê já com as reflexões anteriores muito bem colocadas, né? E a gente se coloca muito nesse guia, né? Como guardião também, né, das vontades que foram declaradas. Então, e que a gente vá acionar todos os guardiões, né? Então, a gente também, dentro do nosso programa, a gente tem uma forma de armazenar todos esses documentos e tudo mais, né? Então, tudo isso tem dois termos que vocês usam, né? Guardiões e guardians, né? Na verdade. Os guardians, porque assim a gente fala... São vocês, né? A gente vai guardar, nós vamos ser os guardiões de todas essas vontades, então vamos ser os guias. Uhum. Enquanto você escreve as suas vontades, nós vamos te guiar, né? Pode ser por aqui, pode ser por ali, né? E depois a gente vai realmente fazer de tudo para que essas vontades sejam cumpridas. E quando você falou de terapia, eu sou terapeutizada há muitos anos, estudo psicanálise hoje em dia, e eu acho imprescindível. Eu tenho até amigas que falam assim, não, a terapia precisa ser uma coisa breve e resolver questões pontuais. Eu acredito que isso é importante em alguns momentos da vida, mas eu também acredito que esse processo terapêutico e o autoconhecimento é uma coisa que é um diferencial, inclusive para a longevidade. Sim. Né? E isso me veio à mente, quando você estava descrevendo tudo isso, que não deixa de ter um fundo terapêutico, tudo Super. Isso que você faz, né? E existe acompanhamento de algum profissional, algum direcionamento, ou vem da experiência mesmo de você? Tem? Assim, que bacana. Eu tenho se me permite falar, o Dr. Luiz Falivene é meu terapeuta há muitos e muitos anos, ele é psiquiatra, discuti muito com ele sobre tudo, né? E o Wilton Oliveira, Dr. Wilton Oliveira também é um psicólogo também, eu tive discussões com ele sobre esse programa, né? Então, assim, e com outros terapeutas, né? Então, assim, ou seja, e eu recomendo todo mundo que passa também conversar com o seu terapeuta, que a gente falou em tese, né? Que falem também com seus terapeutas, com as suas terapeutas, tenham essas pessoas, né, como grandes aliados para aprender para nós que possamos aprender a envelhecer. Uma coisa muito interessante da gente pensar, a geração que hoje está com 80, 90, não esperava chegar nos 80, 90. Para eles foi novidade. Porque se você pegar o censo que tão bem você citou no início, na década que eu nasci, 1960, a expectativa de vida para mim era 58 anos. Já ganhei um ano. Né? Então, a expectativa de vida era essa. Até assim, nosso modelo era esse. Então, nós somos a primeira geração dos 50, 60 que estamos caminhando com a noção que chegaremos aos 80 e aos 90. Nós, conscientizados que chegaremos lá. Então, estamos fazendo história. Nós seremos modelo. Cada um de nós aqui seremos um modelo para as gerações. Não, a pessoa de 20, eu sou modelo
já com 60 hoje para quem está com 20. Porque a pessoa fala assim, os 60 são os novos 40. Né? Acho que alguma atriz falou assim, não, 60 são os novos 60. Eu sou um 60 que não esperava que os 60 estivesse aqui. E serei uns 80. Então, nós temos uma responsabilidade como geração de criar um modelo de longevidade responsável. De começar a institucionalizar isso, né? Porque as coisas simplesmente vieram acontecendo com a maioria das pessoas. Eu acho que a gente está criando a consciência institucionalização mesmo disso tudo, né? Que é todo esse planejamento que você trouxe com uma riqueza absurda, assim. E pensar, como que surgiu essa ideia? Como que veio a ideia de pensar nisso? Foi uma questão pessoal, porque eu já vi que você já fez o seu, né? Então, essa é uma outra pergunta que é muito bacana, porque às vezes é casa de ferreiro espeto de pau, né? Então, assim, começou por você ou começou com uma demanda de cliente? Como é que foi a ideia do processo? Eu sempre conto uma história que foi assim, respondendo objetivamente. Eu não me conformava em fazer um planejamento patrimonial e sucessório em que a pessoa só pensasse na morte. Tá. Mas você pode viver. Às vezes chegava a pessoa lá com 50, 60 anos, aí eu já quero doar tudo para os meus filhos. Mas e se você viver? Qual que é a renda que você tem? Não, mas eles vão cuidar de mim. Muito dentro desses modelos que nós vivemos. Né? Mas pode parecer interessante, o filho vai ganhar, tem uma vantagem. Olha a responsabilidade que o filho fica quando acontece isso. E eu me pergunto se essa atribuição de responsabilidade ela faz sentido ou não. Então, foi me gerando um incômodo muito grande e eu comecei a discutir e a estudar realmente como a gente poder fazer um planejamento que trouxesse segurança jurídica. Tá? Quais instrumentos que isso seria possível. Então, nasceu dessa instigação que eu tinha, né? E de conversar com clientes, de conversar com pessoas. E aí, tudo me chamava a longevidade. Prestava atenção, por exemplo, se você for procurar figuras, né? Se você quiser fazer um slide, é difícil você achar fotos de pessoas mais velhas que não sejam caricatas. Então, muitas vezes eu coloco figurinha. Tá. Né? Porque quem são? Hoje, quando a gente pensa nas pessoas mais velhas, para a gente trazer uma foto, a gente tem que trazer celebridades. Então, a gente acaba indo na Fernanda Montenegro, né? Ou seja, quando a gente fala em mulher, mas cadê as nossas mulheres do dia a dia? Onde que elas estão? Onde estão os homens? Estão escondidos? Não, muitos ainda estão trabalhando. Então, vamos trazer isso. Né? Eu começo a ver meus colegas, meus clientes, trabalhando há muito tempo, ficando muito mais tempo. E uma questão também importante, eu trabalho muito com direito empresarial, né, com famílias, né, famílias empresárias. Então, o que aconteceu alguns anos atrás? O pai, com seus 50, chamou o filho com seus 25 e falou, filho, vem trabalhar na nossa empresa. Né? Os pais falam, filha, vem trabalhar na nossa empresa, essa empresa vai ser sua. Aí o filho falou, tá bom, eu vou. E olhava ali a cadeira de presidência. Né? Aí o pai, 70... O filho, 50. O filho com 50 é louco para pegar aquela cadeira, mas o pai com 70, 75, muito ativo também, fala, não quero sair daqui, porque se eu sair daqui, eu vou perder o meu poder. Então, por quê? Porque ninguém pensou nessa elasticidade de pensamento e como que isso seria. Então, não é tão fácil abordar isso. Não, com certeza, porque a gente está falando de... Bom, família é sempre família, né? A gente brinca que só muda de endereço, porque realmente existem laços difíceis, né? E quando isso é transportado para um ambiente corporativo, para um ambiente empresarial, você não deixa de ser o filho e você não deixa de ser o pai. E lidar com isso de uma maneira objetiva é muito complicado. Eu já tive um relacionamento pessoal onde se trabalhava junto. E, assim, é muito desafiador. É desafiador. Você separar aquilo que é de casa e aquilo que é do ambiente profissional. E aí, também, nessas relações empresariais, familiares, eu fui percebendo a importância disso. E aí, com tudo isso, eu fui desenvolvendo, tive um apoio incrível dos meus sócios, que acreditaram muito, né? Aliás, é por causa da Silvia Piva que você está aqui, né? Ela já esteve com a gente. A Silvia é uma entusiasta, a Suzy, o Maurício e o Roberto são entusiastas do projeto. A Silvia, com toda essa vertente dela também da tecnologia, ela vem com muitas ideias, né? Outro dia ela estava até num evento que tinha um robozinho, falei, olha o robozinho com uma pessoa longeva na sua casa, porque a tecnologia vai dar uma autonomia
para o longevo, assim, incrível. De repente, o robô pode te ajudar a levantar da cama, né? Sim. Você não precisa de uma pessoa para isso, se é só essa o seu problema, vamos dizer, essa mobilidade inicial, né? Você não precisa, talvez, uma pessoa que te incomode, porque às vezes a pessoa se incomoda, né, com terceiros Sim. em casa. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, meus pais não aceitam cuidadores, né? Então, mas eu acho que essa questão do não aceitar, a gente também tem que começar a trabalhar, porque é um momento complicado. Que momento eu vou ter que depender do outro? A gente está trabalhando com autonomia. Né? E a minha dependência, então, entender um pouco essa questão que isso não está diminuindo a minha dignidade. Então, são muitas discussões que vêm à tona, né? E que trazem aí questões muito interessantes, né? Da longevidade, né? Eu sou, mas, enfim, veio a partir de questionamentos meus, né? E de questionamentos também de clientes. E eu costumo brincar que isso é muito pessoal. Né, como eu falei para você no começo, eu sou gêmea, né? A Suzy você conhece também. Conheço. E a Suzy e eu, gêmeas univitelinas. Nós temos vontades declaradas muito diferentes. Olha que interessante. Por exemplo, eu tenho uma vontade em questão a tratamento, tudo assim. Eu né, não iria para um tratamento mais agressivo, mais obstinado, experimental. Eu respeito muito quem tem essa opção, mas eu não iria. Ela já iria. Uhum. Ou iria, assim, tentaria um pouco mais, né? Eu já tenho uma outra ideia sobre isso. Então, a gente tem aí algumas questões que são totalmente diferentes, né? E vocês nasceram no mesmo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que iria para uma clínica, para uma casa. Eu sou uma pessoa que gosto muito de gente. Uhum. Então, eu prefiro ir para um lugar que tenha bastante gente. Né? Outras pessoas, conhecer outras pessoas. E a Suzy já prefere ficar mais quietinha. A Suzy, ela ainda não tomou essa decisão totalmente, mas acho que ela também iria. E olha que legal se a gente ir para o mesmo lugar. Sim, sim. As duas. Então, assim, aí você. E isso é alguma coisa que está acontecendo, né? Familiares escolhendo já alguns lugares, né, que possam ir em família, né? Internacionalmente tem até pessoas mais longevas morando em residências coletivas, né? Onde a área de cozinha, por exemplo, sala é coletiva e cada um tem o seu dormitório. Isso acontece muito fora do Brasil. Não sei aqui o quanto ainda está acontecendo. Está acontecendo, mas vamos pensar em prédios, né? Que você tem aí, que você tem um posto de técnico de enfermagem embaixo, para uma emergência, né? Vão ter saídas muito interessantes. Na verdade, a criatividade é ilimitada para isso, né? Por isso que eu te falei, estamos sendo uma geração inovadora, né? Muito bom. Modelos aí incríveis. Então tá bom. Querida, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo. Passou muito rápido, né? Como eu sempre falo, mas eu nem brinquei ainda. Mas é assim, todo podcast que a gente grava é muito divertido. Então, eu queria passar a palavra para você deixar sua mensagem final. Eu acho que isso é, assim, eu falei muito pouco, mas e deixei você falar muito porque é uma riqueza de informações e de exemplos e de questões para compartilhar e para fazer a gente refletir realmente sobre esse projeto maior de longevidade que eu acredito que não seja pensado por muitas pessoas. Então, a palavra é tua para a gente encerrar. Eu agradeço imensamente. Eu acho que essa oportunidade é incrível, maravilhosa. E eu fiz aquela pergunta: o que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro, né? E aí eu queria falar o seguinte, né? Como eu falei, acho que a gente tem que querer a gratidão e muito mais, né? Mas se eu pudesse falar para o meu eu do futuro hoje, né? Eu quero mandar um abraço, falar que eu prometo muita vida para a Suzete, né, daqui para frente. E que realmente, assim, que fica tranquila, eu estou cuidando de você. Eu acho que isso é muito importante, né? E não vou ter preconceitos, né? Aceito a velhice, aceito o passar dos anos, né? E cuidando, né? E realmente, assim, que a gente possa criar essa geração longeva que trabalha, que interage e que vive os seus momentos e aceita, né, as dificuldades, porque elas são inerentes a qualquer momento. Se a gente olhar para trás, a gente também teve momentos difíceis. Sim, né? Eu me olho muito aos 30, aos 40 e agora chegando aos 50, como eu sou uma pessoa diferente, né? E serei daqui para frente. E olha, não é uma coisa interessante, quando a gente se olha com 30, olha, lá eu era muito mais crítica, menos crítica daqui para frente, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa super importante e que possamos viver a nossa longevidade, a nossa velhice
da melhor maneira possível. Estou à disposição sempre e que venham outros convites. Adorei conversar com você. Obrigada. E olha, a gente vai deixar um link para vocês acessarem um material, na verdade, do Guide for Living, do escritório da Suzete, que já traz um pouco, assim, estratificado, né? Tudo aquilo que a gente conversou aqui de uma maneira mais ampla e que eu tenho certeza que vai fazer vocês refletirem mais ainda e eventualmente procurá-la para fazer tudo isso. E eu, Eliane, agradeço mais uma vez pela audiência de vocês, agradeço os nossos mantenedores, as minhas colegas que hoje não puderam estar aqui comigo, mas que já fizeram parte desse projeto, e encontro vocês no próximo episódio para falar sobre longevidade ainda mais, tá bom? Vamos falar um tchau para lá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.